Olá, Dara Lovers, tudo bem? Bem-vindo a mais um Dado X Análise. Hoje a gente vai falar da escala 6 por 1, tá? Tô aqui com Gabi. Olá, tudo bem? A Gini e a Gabi vai, nos orientar aqui sobre essa discussão sobre o tema. Ela fez um levantamento bem interessante. A Gabi, jornalista responsável aqui na Dado X, tá? Vamos começar a falar desse tema polêmico aqui, que eu tô com vontade de analisar ele. 6 por 1, tá bom? 6 por 1 não é jogo de futebol não, tá? É 6 dias trabalhados com um dia de folga. Chama X. X chamado... Vamos lá, Gabi. Vamos lá, Com essa Gali. análise. Vamos fazer essa análise aqui. Tacar o terrorzinho aqui, vai? Tacar o Nessa terror, análise né? que vocês Todo vão. mundo sabe o que tá rolando, todo mundo sabe. A discussão chegou, votação. A gente tem vídeo, inclusive, aqui no canal, já explicando sobre a escala 6 por 1 e tudo. Tudo que tá rolando, tudo que rolou e quais vão ser os Tem uns dados próximos, bem legais lá, né? os próximos passos. Tem uns dados super interessantes. Mas, Gali, a gente tem alguns pontos interessantes, né? Porque a discussão é a seguinte: a esquerda acordou, né? E aí tá com a sua força aí ajudando os trabalhadores ou não. Então, os primeiros dados que a gente tem é de uma pesquisa que o Estadão divulgou, super interessante. Eles analisaram perfis que mais engajaram sobre o assunto nas redes sociais. E pasmem, né? Só 24 perfis que são ligados ao campo de esquerda, né? Foi no Instagram. Então, só 24 perfis engajaram realmente nesse assunto. E a esquerda não é composta só por 24 pessoas, né? 14% são de portais de jornalismo profissional. Então, as publicações engajadas foram aquelas do Choquei, né? G1, que o pessoal foi lá comentando e abrindo discussão. E menos de 4% são de contas ligadas à figura de direita. Tá. Vamos começar o seguinte, primeiro a esquerda. Olha, eu acho que a esquerda está tentando acordar. Acho que ela fez um golaço, mas acho que isso não é suficiente. Eu acho que a esquerda está perdendo, sabe aquele jogo que está perdendo de 4, 5-0 e você faz um gol, aí está 4-1 assim, mas eu não acho que a esquerda de verdade ela conseguiu colocar uma pauta importante, conseguiu reviver, sendo bem sincero com o tema, reviver a base dela, conseguiu estremecer a direita, que também para mim está estremecida. Tá tudo Também, estremecido, tá né? tudo Na verdade, assim, tá tudo mais ou menos. tá bem bagunçadinho. Mas eu acho, Gali, que nesse momento, o que a gente vê da esquerda é a divisão. Sabe, eles estão cada vez mais desunidos. Então, o que a gente via muito antes na direita, então na direita a gente tem inúmeros partidos, hoje a gente já está vendo na esquerda também. Então, peraí, mas aí a gente está falando então que a direita e a esquerda estão divididas, é isso, né? Não, eles estão divididos, mas Eles dentro, a direita e a esquerda, cada um de um lado. Ambos estão divididos, né? Mas estão criando subgrupos, não está mais aquela união. Então, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que deveria ser a estrela, né? A gente tem o nosso presidente que é do PT. O que eles estão falando desse assunto? Do 6 por 1. Nada. Nada, estou falando nada. Na verdade, acho que eu vi até uma cobrança aí, tem alguém que cobrou o governo, né, para falar. Eu não sei se eu tenho minhas críticas sobre se o governo deve alavancar isso aí, deve ficar alimentando a discussão. Porque eu acho que o papel do governo é governar, né, ficar alimentando a discussão. Exatamente. Mas eu acho que tem um ponto aqui que eu acho que é importante, que assim, sobre essa questão da esquerda e direita, para mim a esquerda e a direita estão atrás de lideranças. Eu acho que estão carentes, estão né? carentes de liderança. Assim, eles estão tão tite, assim, estão falando, quem é o nosso líder aqui agora? Porque ambos já perceberam que Bolsonaro e Lula, acho que por questões totalmente diferentes, né? Eu acho que Lula, pelo tempo de
de protagonismo dele, acho que a esquerda percebe que já chegou ao fim e eu acho que ele mesmo dá sinais de que, tipo, tô um pouco de saco cheio de vocês. Tô um pouco de saco cheio. Tipo, quando o PT fala lá que aprova a eleição do Maduro, né? E o governo totalmente desaprovando a atitude do PT, quando, né, você vê que o PT já não tem um protagonismo dentro do governo, como já deveria ter também, eu acho que isso mostra o Lula um pouco, tipo, já cansado, que tipo, cara, essa velha esquerda, vocês não estão vendo que não funciona mais, não interessa mais. Se você pegar, né, o Lula nas eleições municipais, né, não foi um cara protagonista, né? Não foi porque, inclusive, perdemos, né? A esquerda perdeu, assim, em todas as cidades que o Lula foi, só não, aqui em São Paulo, só não Mauá, o resto, Diadema, qualquer cidade de Diadema, inclusive, que é o berço do PT, perderam, assim, e o presidente esteve fazendo caminhada. São Paulo, o presidente estava junto com Boulos, né? Inclusive, a gente teve, no primeiro turno, 1 milhão de votos para o 13. Então, aí que a gente vê como a comunicação tá péssima, se perdendo. Então, mas é isso que eu acho. Eu acho que o governo, de verdade, acho que a esquerda vem perdendo força porque o Lula já não é o líder que era antes. Não. Eu acho que porque ele não... Acho que porque ele não tem mais tanta energia ou porque ele não concorda muito, assim, é o que fica aparecendo, assim, pelo menos para mim. E também eu acho que a população está cansada mesmo da esquerda. A população está cansada. Inclusive, o que a gente vê muito nas redes sociais, quando a gente vê sobre taxação, né, que é o que movimenta mesmo ali o Twitter. A gente vê os seguintes comentários. O Lula é o Bolsonaro de máscara. Tipo assim, tirem a máscara, esse não é o Lula que a gente conhece. Porque realmente tá diferente ali, as coisas estão mudando. Em 2018, tentaram com o Haddad, não rolou, né? O Lula estava na prisão. E aí a gente vem tentando entender, né, como que vai ser ali em 2026. E não só na esquerda, né? Na direita também, porque a esquerda está carente de uma figura ali que os represente, converse ali, fale a linguagem do povo, e a direita tem muitos, né? Então, tipo assim... Mas eu acho que a direita, e falando da direita brasileira, eu acho que a direita brasileira é esquizofrênica. Eu acho que ela tem uma questão assim, tipo... E a gente já vai voltar para o tema, mas só para assim, a gente colocar que tipo assim, a direita brasileira é esquizofrênica, porque para mim o principal líder da direita brasileira, a sua trajetória de vida não representa nada do que a direita defende. A direita defende um Estado menor, a direita defende maior liberdade econômica, a direita defende uma série de fatores, né, de liberdade. E se você pega a Bolsonaro, é o cara da direita brasileira, um cara que viveu de serviço público a vida toda, um cara que botou a família toda em todo o serviço público, que nunca foi empresário, que nunca tomou risco para negócios, nunca empregou diretamente pessoas. Então, você vê como é meio esquizofrênico isso, né? As pessoas comparam um pouco com o Trump. Mas cara, o Trump não. O Trump botou em risco, já perdeu, já ganhou, já faliu empresas, já criou outras empresas. É um cara que o pensamento de direita faz mais sentido. Sim. Né? Quando essa comparação, por isso que essa comparação aqui no Brasil é meio estranha, assim, né? É inválida. É inválida. Mas o que é legal do 6x1 é que o 6x1 uniu a loucura que é a direita e a esquerda brasileira, né? Porque o 6x1 acabou trazendo, e quando você pega no Twitter, né, acho que tem um dado, né, que o Twitter foi o Twitter foi a rede social que mais engajaram sobre o assunto, né? A gente tem aqui uma pesquisa da Nexus que mostrou que 67% das postagens, enfim, de todas as redes sociais falando sobre o 6x1,
o maior apoio está no X, né, no Twitter. Então, 87% das publicações no Twitter são favoráveis à PEC. E a gente sabe que o Twitter é reduto de direita. Sim, o Twitter é Chernobyl, né? O Twitter é ali, a direita está lá pegando forte ali. O Chernobyl. Já no TikTok, que tem um público mais jovem, mas a gente não pode esquecer que a geração mais nova também está um pouco mais conservadora, a aprovação chega a 86%, que é muito bom. E está tendo, né, esse debate. No Facebook é conteúdo neutro, então conteúdos mais noticiosos. E no LinkedIn a gente tem o maior índice de oposição de pessoas. O LinkedIn é uma rede, né, profissional, então 9% das publicações de lá são contra a PEC, obviamente. Né? São contra a PEC, 6x1 no LinkedIn? São contra a PEC, sim. Olha que coisa interessante. Sabe por que isso é muito interessante quando você coloca isso no LinkedIn? Porque assim, o LinkedIn, a gente fez uma análise recente, a gente estava se preparando para o vídeo, e ele era quase um muro das lamentações dos funcionários, dizendo que estavam reclamando que sobre as condições que as empresas davam para os funcionários, que a maioria das reclamações sobre a liderança das empresas, sobre que as pessoas deixam os seus empregos por causa dos líderes e não por causa de salário ou de benefício, alguma coisa assim. E aí você me traz isso, eu fico fazendo análise assim, eu falo, olha que coisa, né? Na verdade, o LinkedIn deveria ser talvez o primeiro local que defenderia os trabalhadores em colocando ali 6x1, porque a grande maioria lá são os trabalhadores, né? Sim. Talvez não são os trabalhadores que estão passando por 6x1, né, Gabi? Exatamente, né? Isso é uma discussão, inclusive, a gente tem até um ponto interessante, Gali, que os trabalhadores já não estão muito unidos, né? Mas um ponto que acho que vale a gente falar é até que ponto essa PEC é possível, né? Porque a gente, hoje em dia, claro, a gente tem muita empresa no Brasil, a gente tem grandes polos industriais em várias regiões, inclusive aqui no estado de São Paulo, mas até que ponto essa PEC é possível, né? A discussão, tanto nas redes sociais, no próprio LinkedIn, até que ponto essa PEC é possível. Eu vi um grupo de profissionais da área da saúde, dos enfermeiros. A gente teve um tempo atrás, e é exatamente isso, né? Até que ponto a gente pode... Até que ponto o Brasil aguenta fazer isso? Até que ponto os empregadores brasileiros conseguem fazer isso? Porque a gente teve aumento do piso de enfermagem. Mas aí, do outro lado, o que a gente teve? Redução dos cargos. Então, tipo assim, eu não vou mais contratar um técnico de enfermagem. Acabou, eu vou contratar um coletor, eu vou ter mais funcionários, mas eu não vou pagar para aquele meu funcionário, o que é aquela pejotização. Todo mundo vira PJ e todo mundo faz bico. Todo mundo faz bico, sabe? Então, eu não preciso mais de um técnico de enfermagem que é para colher sangue. Então, eu não preciso pagar. Você quer dizer que tipo, o aumento do piso, né, das enfermagens trouxe a pejotização aí Isso, e deu tempo, e deu para as empresas ludibriarem, tipo, darem aquele jeitinho brasileiro, sabe? E contra a lei. Por exemplo, uma enfermeira que recebe R$3.000, vai estar um pouco acima do piso. Ela não teve o reajuste. Ela, como você já está recebendo a mais, vai ficar igual às outras. Então, uma funcionária que talvez tivesse um tempo a mais, uma experiência a mais, que recebia mais por isso, tudo bem, você já está aí, esse já está sendo seu salário, você vai receber a mesma coisa da sua colega que entrou ontem. Então, acredito que essa PEC pode levar pessoas um pouco mais... com pensamentos mais diferentes para o mercado de trabalho, mas também a gente vai ter esse jeitinho de... O fato também é que a gente precisa lembrar que existe uma discussão no mundo inteiro sobre você, que é o que está por trás bem dessa PEC, que é você conseguir trabalhar, você viver mais e trabalhar menos, né?
você ter uma qualidade de vida melhor e não sua vida toda ser o trabalho, né? É o que está por trás dessa discussão disso, pelo menos é o pano de fundo do que está com 6x1, né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma discussão válida, eu acho que tem que tomar cuidado. A gente aqui é muito próximo do mercado de construção imobiliário e esse mercado já vive vamos dizer assim, uma seca por profissionais, por bons profissionais. E eu estou falando da área de construção, estou falando de pedreiro, de servente, estou falando... Por quê? Porque lá é duro, né? O trabalho é um trabalho bem difícil e, cara, tem muita gente que e que resolveu virar ou Uber ou virar motoboy, né? Ter uma escala iFood, mais flexível, né? Ele tem que querer ter mais controle ali da sua vida. Eu acho que essa é uma discussão e aí a pergunta e o mercado, né, de construção está falando o quê? Como é que a gente faz agora para reter esse pessoal aqui, porque cada vez menos pessoas querem trabalhar, né, com isso, assim. E eu acho que a escala 6x1 aderiu tanta gente porque está dentro dessa conversa, sabe? Está dentro desse pano de fundo. E realmente, assim, sobre a viabilidade para o empresariado, acho que a gente tem um baita de um problema e aqui porque eu acho que não acho que vai acontecer o que as pessoas estão falando, a gente vai diminuir os postos de trabalho. Não acho que isso não acontece, mas o que eu acho que acontece é essa pejotização. E aumentar a hora extra, né, também. Todo mundo com hora extra. A hora extra também pode ser uma consequência disso. Sim. Mas o fato é que a hora extra custa mais para o empresário, né? Para o empresariado. Isso que é preocupante, né? Isso que pequenos empreendedores, assim, hoje em dia, a gente tem muitos empreendedores, né, no Brasil, o que a gente pode ver até uma queda futuramente nesse mercado, né, de comércios, enfim. Mas é importante lembrar que o Brasil é feito por esses pequenos empresários, sabe? E é uma discussão, exato, e é uma discussão que 5 milhões de microempreendedores. Totalmente válida, assim, porque ali, sei lá, em algum bairro, num lugar onde tem mais bairro, assim, né, uma cultura mais bairrista, as pessoas do bairro vão trabalhando no comércio, sabe? Tem essa troca. Então é algo que deve ser estudado e que não deixe margem para fazer como foi feito no piso dos enfermeiros, né, da enfermagem, que poucos viram ainda. Foi uma luta gigantesca, mas que os resultados, né, para quem trabalha na área foram meio desastrosos. Inclusive, a gente teve alguns influenciadores opinando sobre isso nas redes sociais, que foram extremamente massacrados, assim. Mas opinando de que forma? Opinando, falando isso, né, que é palpável isso? É possível? A gente consegue fazer isso no Brasil de hoje? Léo Picon, que é o irmão da Jade Picon, ele até foi na Jovem Pan, né? Não é um lugar muito agradável, mas ele foi lá colocar a ideia dele. E ele mostrou que essa visão, às vezes, a gente tem que entender o Brasil, né? Por mais que a gente olhe, nossa, realmente, nos países nórdicos, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Mas aqui no Brasil, isso é possível? E ele falou exatamente dessas pequenas e médias empresas e falou também de uma coisa muito interessante, inclusive, Gali, a gente pode conversar melhor sobre isso em algum outro vídeo, mas ele falou que esse tipo de debate nos leva cada vez mais próximos para renda básica de cidadania, né? Que basicamente é o que o Eduardo Suplicy luta a vida inteira, que seria cada um ter o seu salário. Então, só por existir, né? Cada um teria mais ou menos o seu Bolsa Família. Você é rico, você é pobre, enfim, você teria já uma rendinha a mais aí para completar. Tá. Mas a opinião dele é que ele é contra... Ele é contra nesse momento, porque ele acredita que é inviável. Ele foi extremamente massacrado, mas ele falou que realmente o Brasil é composto por essas
micro e pequenas empresas, né? Então, a gente tem que olhar também para o bolso dessas pessoas, até quando essas empresas vão continuar sendo abertas, né? E aí, o engraçado é que no mundo perfeito do TikTok, as pessoas falam, se a sua empresa não pode ficar fechada 2 dias, fecha, que não sei o quê, já era. Mas a gente tem que lembrar também que é uma escala, né, gente? A gente tem a escala 6x1, mas não é que o Brasil vai parar sábado e domingo, né? Tem que lembrar isso também, Gali, porque muita gente não entendeu. Você folga no domingo e você pode folgar na quarta-feira. Então, você vai ter 2 folgas ali na semana. E isso, né, traria mais uma outra pessoa, enfim, a gente não sabe ainda que rumos financeiros, econômicos, quanto custaria, né, para essas pequenas e médias empresas. O fato é que eu acho que a escala 6x1 para o empresário vai acabar se adaptando. O ruim disso é que eu acho que tem as leis trabalhistas aí, mas que o empresário vai acabar virando, pejotizando todo esse processo para ele conseguir resolver o seu problema, para ele ter a pessoa ali trabalhando para oferecer o serviço necessário, né? Ou produzindo ali o que ele precisa. O empresário brasileiro, o Brasil necessitou que os empresários fossem criativos em diversos aspectos aqui. Eu acho que talvez a escala 6x1 tinha que estar muito mais, de novo, né, focado em incentivar os empresários a pensarem numa qualidade de vida melhor do que ficar exigindo que você não possa trabalhar os dias que você quiser, que você folgar nos dias que você quiser, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ser mais competitivo, porque se você, por exemplo, tiver, quem está hoje numa escala 6x1, se ele tiver um emprego, por exemplo, em outro restaurante, que geralmente, né, quem faz escala 6x1 tá muito forte, está em restaurante. Tipo, que o cara tá na escala 5x2, por exemplo, né, e te pagando a mesma coisa, te pagando bem, eu acho que você vai conseguir, você consegue trazer uma competição melhor. Eu acho que o Brasil precisa querer parar de regulamentar e forçar as pessoas a agirem e melhorar a competitividade. Também acho. E você acaba tendo profissionais mais produtivos e qualificados também, né? É isso aí. É interessante. Só que a Andréa Sade, ela deu uma cutucada no Lula, né, no governo, enfim. Não é a primeira vez. Mas essa discussão do 6x1 movimentou muito as redes sociais, a gente viu, até inclusive, a gente teve votos, né, na verdade, da direita e da esquerda, a gente viu uma união ali, né, só que aí a Sade falou que o Lula e o governo, na verdade, o governo não é espectador, porque a gente não teve. O presidente, ele se colocou muito pouco nessa discussão, e não só o presidente, né, enfim, o governo no geral, mas essa não é a primeira vez, né? Isso a gente já tem visto em outros temas, e o governo não pode fazer isso, né? Se colocar completamente alheio assuntos que movem e movimentam tanto a sociedade. Assim. Sabe o que eu acho? Ele falar bem a verdade, eu acho que isso é coisa de jornalista. Eu acho que eu acho que o governo não tem que se meter. Para mim, o governo não tem que participar, para mim, o governo tem que governar. Eu acho que eles não têm que ficar de verdade. Eu acho que dizer que o presidente Lula tem que, se ele apoia ou não a escala 6x1. Eu acho que o presidente da República não tem que abrir a boca para dizer se aprova um negócio que ainda vai ser discutido no Congresso, que ainda vai passar por aprovação. Eu acho que no momento mais à frente, eu acho que o governo pode apoiar. Eu acho que a gente tem que parar de cobrar do governo coisas que são menos relevantes e cobrar mais coisas relevantes. Sim, sabe? Coisas que já estão mais avançadas ali, né? Porque a escala 6x1 a gente ainda está bem... Eu acho que tem uma questão também, acho que e olha que eu estou longe de defender o governo de alguma coisa, acho que ele tem uma série de deficiências aqui, uma série de problemas, mas assim, eu acho que a gente precisa... a gente se acostumou
acho que desde das eleições, aí, da eleição com o Bolsonaro e com os outros, de ter... O cercadinho ali, o cercadinho, presidente. ou de ter políticos falando sobre questões Que não eram... que eles não são competentes o suficientes para isso, sabe? Para falar assim. Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa parar com isso. A gente precisa parar e falar assim, cara, você tem que fazer, o governo tem que fazer o país andar e acontecer. E, de repente, a gente se acostumou a ter político falando sobre se a mulher pode ou não fazer alguma coisa com o corpo dela, se o trabalhador pode ou não fazer isso ou aquilo, se um empreendedor tem ou não que fazer alguma coisa. Eu acho que, cara, acho que isso não é papel do governo, eu acho que isso é coisa de verdade mesmo, acho que é gente querendo pauta para falar. E eu acho que já tinha pauta suficiente, que eu acho que a Erika Hilton deu lá, ela entregou tudo que ela tinha que entregar como deputado, e eu acho que esse é o papel dos deputados. Acho que em vez de cobrar o que o que o governo tem que falar, tem que cobrar o que deputado e senador. Exatamente. O que deputado e senador tem que falar sobre isso? É eles que têm que movimentar a discussão, né? É o que eu sempre falo mesmo. A gente tem que dar mais foco nos nossos deputados, né? E não em outro... Não no presidente e tudo, mas a questão do Lula... porque parece que... Eu sei que você, né, acha que ele não deve, mas eu sinto que o governo Lula, não só a figura do presidente, mas o governo Lula está em cima do muro. A gente viu uma entrevista do Haddad, nessa fervura aí da escala 6x1, e ele falou que não viu. Tipo assim, eu não vi, mas vai dar certo, sabe? Tipo assim, tá movimentando muita coisa, é uma discussão que movimenta a sociedade. Então, acredito que eles precisam ter mais contato com o povo. Tudo bem, eu acho o Lula se movimenta bem assim internacionalmente, mas acho que está faltando esse contato com o povo. Eu acho que acho que o Haddad tinha coisas melhores para se preocupar e tá tudo certo também. Acho que a gente tem que pensar diferente mesmo. E acho que é isso, mas acho que a escala 6x1 vai acontecer. Acho que independente de qualquer coisa, até porque no nosso vídeo, né, que a gente colocou aqui, a gente falou que tinha países que a escala 6x1 é proibido por lei. Né? Sim, a gente fez um vídeo super interessante, vale a pena dar uma olhada. Né, nesses países nórdicos, assim, que tem uma qualidade de vida maravilhosa. A gente tem condição, né, de colocar essa escala, deixar 36 horas aí pro trabalhador. Mas é só entender, né? Tudo que vem, tudo que é novo, gera essa discussão, gera medo. Dos dois lados, inclusive, a gente tem trabalhadores, né, no LinkedIn, pessoal. Porque no LinkedIn não tem meio termo também, né? Mas olha só também, né? Se você ser trabalhador, se você não é 6x1 e opinar sobre isso, eu acho que para mim quem tem que opinar 6x1 são os trabalhadores. O 6x1, os familiares do 6x1, porque só alguém sabe o que é você ter um marido, você ter uma mulher, você ter um pai, você ter uma mãe, você ter uma avó, você ter uma avó, você ter um tio, você ter uma tia, que trabalha 6x1. Sim. Eu acho que são os trabalhadores e seus familiares que tem que onde realmente a qualidade de vida impacta. Isso, acho que assim, acho que os deputados, senadores que querem discutir isso aí, os jornalistas que querem discutir isso a fundo, vamos lá falar com os pais, vamos lá falar com essas pessoas. Assim. Vamos aí, meu filho, trabalha aí, 6x1, trabalha 6x1, pega ônibus lotado, pega tudo. Eu acho que essa é a discussão. A discussão tem que vir para esse lado, tem que trazer os caras que passam o problema ou não. Aqui, né? E a discussão é tipo assim, você não tem tempo de ir no médico, é exatamente isso que eu falei já, né? A pessoa tem que ter ali um dia para resolver a própria vida, fora do horário domingo. O que você vai fazer no domingo, no sábado? Banco não está aberto, cartório, enfim, coisas que a pessoa precisa resolver de forma prática, sabe? Então, acho que essa discussão, a gente ainda tem 40 sessões, né, Gali, lá na comissão, no vídeo que a gente deixou bem explicadinho, mas essa discussão ainda vai render bastante. Eu acredito que é válido, mas a gente tem que amarrar muito mais para não ter muito mais brecha. É isso. Então, olha só, a gente vai continuar essa discussão aqui de 6x1, vai continuar a análise.
talvez a gente faça uma análise até mais aprofundada sobre isso e também entender como é que isso mexe com a sociedade de forma... né, e mexe com o empresariado, mexe com os trabalhadores, mexe com o governo, mexe com as nossas vidas, tá? É isso, fiquem aqui, a gente compartilhe, comente, curta, vamos fazer parte dessa discussão aqui com a gente, porque a gente provavelmente vai ter outros vídeos mais quentes, eu diria, sobre esse assunto, tá? Então fica aqui, beijo do Gali, bizu bizu. Tchau, Gabi. Tchau, Gali. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Até mais.